falo assim, nossa, meu parece que tem 15 anos, já casou, gente. Às vezes eu com um barrigão desse tamanho. Então, eu sempre achava assim, eu tenho que mostrar que eu vou dar certo. A minha saúde mental foi super comprometida. Eu tinha que ficar assim, sempre vendo que tudo dava certo. Então, eu sempre tive que fazer muita coisa e as coisas davam certo. Mas o preço que eu paguei por isso, gente, só quando o Senhor me libertou. Só quando eu descobri, não tem muito tempo não. Quando eu fui fazer a teoria do desapego, eu fiz o teste, aí na teoria do desapego mostrou como que o que as pessoas pensavam de mim era importante para mim. E até o meu tom de voz, como eu mudei o meu tom de voz para que as pessoas acreditassem que eu fosse mais velha. Deixou de ser quem você é para atender o que o outro queria. Então, quando, Nelvia, você falou que foi liberta, você pôde ser você mesma. E as pessoas iam ver o fruto depois com meus filhos, não precisava ficar mostrando. Se permitiu ser ela mesma. Né? Isso é libertador. E ainda o pastor Miles vai falar assim, que o nosso potencial não é aquilo que nós já fizemos. Não é aquilo? Que nós já fizemos. Eu posso ter vindo aqui, né? Cantado maravilhosamente, dançado, pregado, muito maravilhoso, mas não é mais o meu potencial. O meu potencial é tudo aquilo que eu posso fazer e que eu ainda não fiz. É tudo que eu posso fazer e ainda não fiz. Porque o que eu já fiz, eu já fiz. Não é mais meu potencial, mas é o que eu posso fazer. Então, potencial é a minha produção futura, não? É aquilo que eu posso fazer e ainda não fiz. E aí ele faz uma pergunta. Não sei se vocês vão saber responder. Elvia sabe que ela já ouviu essa pregação. Não pode responder. Não pode responder. Qual é o lugar mais rico da terra? Onde estão os tesouros dessa terra? Onde que estão os maiores tesouros dessa terra? Onde que são os maiores tesouros dessa terra estão? Nessa terra, onde que é o lugar que estão os maiores tesouros? Nossa alma, nosso coração. É bom falar, gente, Fala. Nossa mente que Deus quer que nós estejamos. Onde que Deus quer que nós estejamos? O que mais? Na família. Coração. Mais alguém? Na minha casa. Em mim mesmo. Esses também são tesouros que nós temos. Mas ele vai falar assim, que o lugar mais rico onde que estão enterrados os tesouros é no cemitério. Porque lá estão enterrados obras de artes, lá estão enterrados livros que não foram escritos, lá estão enterrados medicamentos que não foram produzidos, invenções. É lá. E ele vai falar assim, não morra com seus sonhos. Não morra com seus sonhos. Não morra com seus sonhos. Vocês podem comprar esse livro, gente? Muito bom. Ele tem isso também gravado. Tem. Como compreender seu potencial? Eu tenho uma fita cassete dessa pregação lá em Eu Brasília. via que naquela época o senhor era na classe ajudar e Ele tinha muito na Donete. Muito na Donep. ele morreu no acidente com a família toda. Só ficou o filho. Então, qual que é o seu tesouro? O que
você quer, né? Quem você é e quem você quer se tornar. Qual é o seu tesouro? Quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira coisa que Satanás quis fazer com ele é tirar dele a identidade, quem ele era. E quando ele disse, se és tu filho de Deus. E eu acredito que o que Satanás quer é deturpar isso. Porque quando a gente conhece quem a gente é em Deus, a nossa identidade, que somos feitos para o louvor da glória dele, e o que ele espera de nós é santidade, então a gente não precisa mais da opinião do outro, a gente não precisa mais da aprovação do outro. Porque muitas vezes a gente quer agradar a criatura ao invés de agradar o Criador. Então, quando nós nos descobrimos em Deus, por exemplo, eu amarrando aqui tudo, a minha luta maior foi contra a rejeição. Então, eu não conseguia ver Deus como pai, porque eu não tive um pai que me amasse e cuidasse. Quando eu me descobri em Deus e a paternidade de Deus, você começa a sair de cena. Você não quer mais se mostrar para ter a aprovação do outro, porque quem tem que te aprovar é Deus. Então, as maiores curas que a gente encontra nos relacionamentos, no dia a dia, até com nós mesmos, na autoestima, é reconhecendo quem somos em Deus, quem é a nossa identidade. Para isso, nós somos livres para adorar ao Senhor, somos livres para amar o Senhor e o próximo como nós mesmos. Porque quando nós nos reconhecemos em Deus, quem Ele quer que nós sejamos, a gente consegue produzir esses frutos que estão aqui conosco, são os frutos do Espírito. Então, a nossa identidade nos permite viver tudo isso. A nossa identidade em Deus. Uma coisa, enquanto a Rose falando também, você já viu que até uma pessoa pode ver uma coisa ótima em você, mas ela fica assim, mas eu não vou elogiar. Que é isso? Aí vê uma coisa boa e fala ruim. Por quê? Porque o ser humano, ele é mau. A natureza caída, ela é má. Então, mesmo que veja uma coisa boa, para abrir a boca e falar, nossa, tá lindo isso, mas como ficou bem feito, é uma guerra. Mas veja bem, Deus é bom. Deus é bom. Então, quando eu acredito que Deus falou acerca de mim, eu posso realizar o potencial que a pastora está falando. Mas se eu ficar sujeita à sua opinião, por mais que você seja boazinha, se não for Espírito Santo aí dentro, como é em mim, a gente vai ter inveja. E por inveja a gente não reconhece o valor da outra pessoa e sempre cobra, escarnece, diminui, porque a gente não quer ficar por baixo. Mas com Deus, Deus é bom, então eu preciso buscar o Senhor para que Ele possa gerar em mim esse caráter dele. Nossa, revelação, gostei. Amém. Isso, de poder, né? Elogiar, falar, você está bonita, irmã, que roupa linda, nossa, cabelo, não é mesmo? Porque nós gostamos, não é mesmo? De receber elogios. Né? Mas precisamos dar elogio também. Não é mesmo? É dando que se recebe. Então, que semente você quer plantar hoje para o seu futuro? Que cadeias ainda estão te prendendo? Para que você não esteja andando como você quer estar andando, como vencedora. Outra coisa, qual semente também que você deixou para trás e o tempo você acha que já passou? Será que ainda pode resgatar uma semente? Essa semente está ali em stand-by, né? Está ainda adormecida, mas se for mexida na terra, ela pode vir a brotar. Aprender a dançar, cantar, tocar violão, aprender inglês, viajar. Nossa, quantas sementes. Quantas? Né? Quantos sonhos, né, que podem ainda. Você quer morrer com seu sonho? Não morra com seu sonho.
tem potencial, né? Não morra com só potencial. Morra vazio. Irmãos, boa tarde. Que Deus abençoe todos que aqui estão e aqueles também que devem estar. Eu não fui alfabetizada, mas depois que eu vim para a Batista da Lagoinha, aí me apresentaram uma pastora e ela também alfabetizada. E eu hoje estou com 62 anos. Amém. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá no congresso agora essa semana, aí uma amiga falou que lá em Montes Claros tem uma mulher de 93 anos que vai fazer a faculdade de medicina. Né? Fé, acreditar em si, potencial. Bem? Gente, hoje eu vou falar. A pastora está falando sobre semente, né? Desde que eu tinha 5 anos de idade, eu não tenho uma referência de mãe, né? A minha mãe foi muito má para a gente, principalmente para mim parece que foi pior. E eu cresci nesse lar, né? Totalmente destruído, né? Minha mãe nunca foi uma boa mãe. E meu pai, graças a Deus, ele foi um bom pai, mas ele viveu só até 40 anos. Então, quando eu tinha 15 anos, ele faleceu. E eu tive essa história muito ruim com a mãe. Aí ela está falando sobre semente, né? Quando eu sempre apanhei muito. Não porque eu era uma filha má, viu, gente? Eu era uma ótima filha. Eu apanhava porque ela gostava mesmo de bater. E eu fui crescendo assim. Aí quando eu me casei, tive meus filhos, eu tenho 3 filhos homens, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Depois eu já tinha conhecido Jesus, né? Depois que eu conheci Jesus, o meu filho mais novo estava com 2 anos e meio quando eu conheci Jesus. Já tem 30 anos que eu estou andando com Jesus. E eu fiquei assim, pensando, o que eu vou passar para os meus filhos, né? Vivendo uma vida que eu vivi. Quando eu tinha 21 anos, eu apanhei tanto que ela rasgou a roupa do meu corpo e me expulsou de casa. E eu fui morar, e eu era muito apegada à minha família. Eu sempre tive esse sonho de família. Eu era muito apegada aos meus irmãos. Até a ela, eu era muito apegada a ela. Ela me fazia sofrer, mas eu amava a minha mãe. E isso foi passando, e eu tive meus filhos, né? E eu fiquei pensando, que semente, agora você falando sobre a semente, eu nunca pensei qual semente que eu vou passar para meus filhos, vivendo uma vida do jeito que eu vivi. Porque eu fui morar sozinha contra a minha vontade, porque eu amava meus irmãos, eu queria ficar com meus irmãos. Eu fui obrigada a morar sozinha, aprender sozinha, né? A viver uma vida solitária. Mas, graças a Deus, eu me casei, tive meus filhos, e meus filhos hoje já são rapazes, já tenho neto, né? Falar nisso, eu vou fazer 66 anos sexta-feira e eu queria oração. Aí, eu queria assim, aí você falando sobre a semente. Eu fiquei pensando, né? Que semente é essa, né? Que ela está falando sobre que semente. E eu fiquei pensando sobre isso e fui amarrando a minha fitinha está enorme, cheia de nozinho, né? É muita coisa ruim que eu vivi na minha vida toda. E quando foi, aí eu fiquei pensando agora, falei, se Jesus, eu passei para os meus filhos aquilo que eu gostaria de receber, né? Aquilo que eu gostaria de ter recebido, né? Foi muito amor, muito carinho. Então a sua semente foi a semente do amor, a semente do carinho. E foi uma semente assim que eu não recebi, né? E até falou assim, o que você está plantando, você vai colher. E eu estou plantando isso nos meus filhos, né? Hoje eu colho dos meus filhos, dos meus netos. Quem planta amor tem jeito de colher raiva? Não. Agora
Agora quem planta raiva é difícil. Não, e agora é essa que eu quero falar para vocês, que nem sempre a gente planta e a gente não colhe. Porque hoje, a minha mãe mora comigo, na minha casa, nos fundos da minha casa. Já tem 6 anos, quase 6 anos que ela está morando lá. E assim, continuo sendo uma filha carinhosa, eu continuo cuidando da minha mãe, eu cuido dela, eu que levo para fazer compra. Ela não gosta de fazer compra com mais ninguém, é só comigo, porque ela falou que eu tenho paciência com ela. E é médico, é pintar o cabelinho dela, eu que pinto, eu que limpo a casa dela. Amor, cuidado. E aí eu fiquei pensando muito sobre a semente. Gente, é muito lindo, né, gente? E assim, eu agradeço muito a Deus pelo privilégio que Ele me deu. Eu nunca pensei que eu fosse viver tudo que eu vivo. Eu nunca pensei, eu acho que eu seria a última pessoa que ela iria morar era comigo. E, no entanto, ela foi morar comigo e hoje eu fico pensando nas coisas que já aconteceu. Eu falei assim, meu Deus, é muito privilégio que o Senhor me deu, né? De poder mostrar para ela o amor que eu sempre senti por ela, mas que ela nunca deixou eu demonstrar, né? E hoje eu posso passar isso para ela. E é muito bom ela estar morando lá comigo. Glória a Deus. Esse é um princípio, né, gente, da semente, né? É um princípio que Deus nos ensinou. Tudo que plantar, colherá. Alguém mais quer falar? Amém. A minha história é parecida com a da irmã ali, só que é o contrário. Eu era com o meu pai, né? Era porque Deus é tão fiel que Ele tem, né, invertido a situação. Tem da pandemia para cá que eu tô, né, plantando a semente, né, e tô colhendo os frutos da pandemia para cá. Meu pai, eu nasci numa família, são 5 homens e só eu de mulher. E meu pai, assim, ele era um homem muito ciumento, mas ele não era aquele ciúme de pai, né? E meu pai me humilhava muito. E eu queria muito entender isso, né? Porque aí eu falava assim, meu Deus, será que meu pai queria que tivesse só filho homens, porque ele é militar, né? E meus irmãos também foram seguindo a profissão, né? E aquele pai, assim, muito bravo, batia muito. E chegou uma fase da minha vida que eu decidi casar. E para me casar, eu tive que apanhar muito, né? Quase morri na semana do meu casamento. Meu pai preferia me matar do que me ver casado. Nesses 2 anos de namoro, eu apanhei muito, mas foi uma decisão que eu tomei. Eu já ouvi, não que isso me doa, mas para mim foi bom que eu passei, né, sobre o meu pai. Né, mas eu estava morrendo até mesmo antes de casar. Eu cheguei a perder um rim, eu não tinha uma saúde muito boa, minha mente também era uma mente muito confusa, sempre fazendo tratamento psiquiátrico, tomando muita medicação. E é igual a irmã ali também falou, na época meu pai assim, ele não apoiava a estudar, mas também não podia ficar sem estudar. E eu fiz o magistério. Mas como a minha saúde não era muito boa, eu não consegui lecionar, porque eu tô assim, eu até mesmo